Aí você tá lá do nada, seu pastor coloca você como líder de jovens sem você querer. Ou então você já estava querendo ser o líder de jovens, ou você já é o líder de jovens e adolescentes e precisa ser um líder melhor. Eu tenho aqui 5 dicas que vão ajudar você a ser um líder marcante na vida do seu grupo. Quer aprender? Vem comigo! Fala, exército do reino, eu sou o Felipe Freitas. Paz! Como é que vocês estão? No vídeo de hoje eu vou trazer para você 5 dicas, 5 sacadas que todo líder de jovens e adolescentes precisa saber para ser um líder marcante na vida dos seus liderados. Porque o que importa no fim de tudo na vida de um líder é o legado e o discipulado, né? Que são duas coisas que estão completamente atreladas. Legado é o que você consegue marcar na vida dos seus liderados, e discipulado é o que você consegue deixar para que eles imitem você. Nessas idas e vindas desses anos trabalhando com jovens e adolescentes, eu preciso dizer que existem algumas coisas, são coisas que se você implementar, seu ministério vai decolar, seu ministério vai ser frutífero, você vai ser marcante na vida dos seus liderados. Quer ver só? Bora lá. Número 1. Promova a comunhão. Mano, não existe nada mais claro do que na vida desses grupos, jovens, adolescentes, até homens e mulheres, isso serve também. As pessoas vão para os grupos por causa de pessoas. No caminho com as pessoas, elas conhecem a Cristo. Então eu preciso que você entenda, pessoas se movem por pessoas. Então, o que vai fazer com que aquele jovem, com que aquele adolescente ele volte no grupo é a interação do grupo. São as outras pessoas. Imagina, o cara que ainda nem aceitou Jesus, ele não vai para o grupo por causa de Jesus. Ele vai para o grupo por causa de pessoas. E aí você atrai ele com a comunhão, atrai ele com as pessoas, e no caminho você apresenta a intimidade de Jesus. O tempo todo você está dizendo, Jesus é bom, olha, Jesus é bom, mas o fato de Jesus ser bom nos torna uma família, o fato de Jesus ser bom nos torna amigos inseparáveis. E aí você promove a comunhão no grupo. Como é que você promove a comunhão? Saindo junto com a galera, marcando ocasiões que não sejam um culto. Por exemplo, vamos ao cinema, vamos tomar um sorvete, vamos ao parque. Marcando coisas que tragam comida para a igreja, por exemplo. Vamos fazer um jantar aqui. Vamos comer pipoca aqui na igreja. Esse tipo de atividade faz com que as pessoas se sintam mais próximas umas das outras. Para você ter uma ideia, lá no meu grupo de adolescentes na minha igreja, a gente tem um trabalho chamado Cuscuz com Cristo. Por quê? Porque o cuscuz é algo nordestino, é algo que a gente consome muito aqui na cidade, e Cristo é Jesus, né? Então a gente usa esse momento para discipular eles e promove a comunhão através disso. Então vamos lá, tópico 2. Delegue. Delegar é você descentralizar a liderança de você. Hoje o grupo tomou uma proporção que eu não consigo mais tomar conta de todo mundo sozinho. E dos 5 ministérios, eu acredito que o último ministério que eu tenha é o pastoreio, que é o cuidar de pessoas, que é o estar atrás das pessoas. Se eu puder escolher entre estar atrás de uma pessoa e estar estudando, eu vou escolher estar estudando. Estar preparando uma mensagem. Porque o meu ministério, o meu dom é o dom de mestre. Eu ensino, eu amo ensinar, e é aí que eu me realizo, é nisso que eu sou bom. E aí por isso, por eu entender, por eu me compreender primeiro, eu saquei que eu precisava delegar. E delegar sempre funciona, porque delegar é uma forma de trazer determinadas pessoas para perto de você, promover a comunhão com você, é o tópico 1 aí. Você promove a comunhão com você e você coloca, você tira o seu da evidência. Porque o grande líder é aquele que prepara sucessores. Então se você delega, você está treinando os próximos líderes desse grupo, porque você não vai ficar ali para sempre, né? Então a ideia toda é essa, é você delegar, é você atribuir algumas responsabilidades. E deixa eu falar uma parada sobre delegar. Se eu delego uma coisa, eu não fico em cima para saber como é que essa coisa tá saindo. Eu confio plenamente que aquele adolescente vai fazer o que eu pedi, que aquela pessoa da minha diretoria vai fazer o que eu pedi. Se eu ficar em cima,
essa pessoa nunca vai aprender. Mas Felipe, se ela não fizer, já aconteceu de eu delegar uma tarefa e a pessoa chegar no dia ou durante o período que eu pedi para ela fazer alguma coisa e ela não fazer. Mas aí onde está? Ela vai sentir que eu confiei nela, e aí a confiança passa a ser juízo, porque a quem muito é dado, muito é cobrado. Então na hora certa eu chego e cobro se a pessoa não fez. Infelizmente vai demorar um pouquinho para ela ter essa oportunidade de novo, e eu faço ela realmente sentir que ela perdeu uma oportunidade de crescimento. Porque se eu estou te ensinando passos para um ministério que dá certo, é porque o meu está dando certo. E se o meu está dando certo, os frutos são inegáveis. Quem perde a oportunidade de estar perto de mim, perde a oportunidade de comer desses frutos, perde a oportunidade de aprender comigo. Então, no longo prazo, essa pessoa vai sentir que perdeu uma oportunidade e que isso foi um vacilo dela. Beleza? Tópico 3. Seja o que você quer que os seus jovens e adolescentes sejam. Por exemplo, você quer um grupo que seja dado à leitura da palavra? Leia a palavra. Seja você primeiro dar a palavra. E não é somente porque o exemplo arrasta. Vai muito além disso. Pensa comigo, isso é espiritual. E isso, uma líder que eu tinha, a Bruna, ela me ensinou isso, a pastora Bruna, ela me ensinou isso. É espiritual, o seu grupo faz aquilo que você faz. Então, por exemplo, você é dizimista, o seu grupo não precisa saber que você é dizimista. Espiritualmente, meio que por osmose, o seu grupo vai dizimar também, porque é um reflexo espiritual daquilo que você está fazendo. Se eles estão debaixo da sua autoridade, naturalmente eles vão refletir aquilo sem você falar muito. Então, se você é dizimista, eles vão dizimar também. Se você é ofertante, eles vão ofertar também. Se você é um cara de oração, com o passar do tempo você vai perceber que o seu grupo vai estar orando mais, vai estar buscando mais, vai estar engajando mais. Se você é um cara que lê muito, que você lê a palavra, você busca entendimento da palavra, sua galera vai ser assim. Você é um cara que presta atenção nas mensagens, que faz anotação, o seu grupo também vai fazer assim. Porque se o seu ministério é frutífero, não tem desculpa, não tem o que discutir. E é por isso que as pessoas elas vão tender a reproduzir o que você está fazendo. Não esqueça, nós estamos lidando com coisas espirituais. E o homem que é espiritual, ele não é discernido, segundo o apóstolo Paulo. Então, se eu acredito nessa palavra, eu não preciso entender literalmente esse princípio. Por que isso acontece? Não, é liderança, é autoridade. Você espiritualmente é autoridade sobre a vida do grupo. Então, sobre a vida do grupo, o que você fizer, cara, eles vão reproduzir. Então, seja você primeiro o que você espera que o seu grupo seja. Tópico 4. Cultos de jovens e não cultos para jovens. Cultos de adolescentes e não cultos para adolescentes. Entende a diferença? De adolescentes para Cristo e não para os adolescentes. Você vai cultuar os adolescentes, você vai ofertar para os adolescentes, você vai louvar para os adolescentes, você vai louvar os adolescentes? Não. A gente precisa ter em mente que tudo que a gente está fazendo é para Cristo. Então, o primeiro pensamento é, esse culto, Cristo vai gostar? Esse culto, Cristo vai ser glorificado? É por isso que o seu culto precisa ser cristocêntrico. Porque aí você para de se preocupar tanto com o que eles vão achar e começa a pensar, como eu falaria disso se Jesus estivesse fisicamente presente na sala? E aí você vai encontrar maneiras de falar e você vai pedir sabedoria ao Espírito Santo, o Espírito Santo vai lhe direcionar. Então o foco do culto precisa ser sempre em Cristo. Sempre. Sempre, sempre, sempre. E nunca nos jovens, nunca nos adolescentes, porque acaba se tornando balada. Acaba se tornando festa do mundo. Tópico 5. Estude liderança. Não é isso que você quer ser, um líder? Então o que eu vejo é muito líder que estuda muita coisa, mas não estuda liderança. E isso é muito errado. Como é que você quer ser bom numa coisa que você não estuda? Então procura livros sobre liderança, baixa livros, assiste vídeos. Muito obrigado por você estar aqui, porque se você está aqui é porque você realmente quer ser um líder melhor, realmente você se interessa por isso, realmente você quer marcar uma geração. Lembre sempre, Deus não dá nada grande para pessoas normais.
As coisas grandes são para pessoas anormais. E essa anormalidade consiste em estudar o que ele está lhe dando. Isso é zelo, ele se agrada disso. Se ele lhe deu uma liderança, ou se você está pretendendo se tornar um líder, você começa a estudar liderança e você aprende a resolver conflitos, a identificar uma depressão, você vai aprender a motivar a sua equipe, e isso é o papel de uma pessoa que deseja servir a Deus melhor. Alargue sua tenda e Deus vai fazer o resto. Quando você mostra interesse por isso, Deus ele vai te dar muito, muito, muito mais. Então, Deus abençoe, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, eu espero que esse vídeo seja luz na sua vida. Me segue no Instagram, né? Tem link para outros vídeos interessantes aqui embaixo. Que Deus abençoe demais a sua vida, que Deus abençoe demais a sua jornada à frente dos grupos. E se você ainda não é líder, está no caminho, que Deus confirme isso no seu coração e que você marque a sua geração na sua cidade, em nome de Jesus. Deus abençoe, exército do reino, fica firme, Jesus está te vendo. Te vejo no próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau, é nóis.